E depois você vai ver. Você passa por irmão Tiago Master. Nossa, é? Vai pra aí. Passa por irmão Tiago. A paz do Senhor a todos os amados em Cristo Jesus. Amém, Jesus. Nós somos considerados como loucos, né? Verdade. Mas Paulo fala, nós somos loucos por amor de Cristo. Glória a Jesus. Isso para nós é um privilégio Verdade. de anunciar o Evangelho. Às vezes eu falo para o Senhor, Senhor, será que nós somos dignos de anunciar o nome do Teu Filho amado? Mas se nós formos dignos, então leva nós a todos os momentos, por exemplo, a crer no Senhor com todo o nosso coração. Jamais nós negar o nome do Teu Filho aqui na terra, porque eu sei que nós vamos passar por provação, e provações grandes. Mas eu quero que o Senhor esteja conosco para nós não negar o nome do Teu Filho, porque é fácil demais adorar o Senhor quando a sua dispensa está cheia. É fácil demais adorar o Senhor quando a sua conta está recheada. É fácil demais você adorar o Senhor quando você tem um carro, quando você tem uma casa para você morar. E o dia que faltar, nós vamos adorar o Senhor? Porque Paulo falou, eu aprendi a contentar com o que eu tenho. E ele diz, sejam meus imitadores. Então, se nós somos imitadores de Paulo, porque Paulo ele é o nosso pastor. Às vezes muita pessoa fala bem assim, mas nós temos que imitar os nossos pastores, porque, por exemplo, os pastores velam por nós, nosso pastor é Paulo. Porque, se você for analisar, Paulo fala, temo, se não me engano, acho que está em Atos 20, temo que depois da minha partida, levantarão do meio de vós lobos, não pouparão mais a ovelha, o rebanho do Senhor, a igreja de Deus, não pouparão. Paulo partiu. Eu não sei se muitas pessoas perceberam, mas do jeito que Paulo falou, do jeito que Paulo profetizou, não está tendo mais reverência pela palavra de Deus. Essas pessoas que estão pregando esse evangelho doente, esse evangelho coxo, esse evangelho aleijado, por exemplo, essas pessoas, esse povo, não foi Deus que levantou. Foi Satanás que semeou o joio no meio desse povo, no meio da igreja, no meio do campo. Então, quando nós formos perseguidos, é para nós alegrarmos, não é para nós processar ninguém. Existe, esse povo, pergunta, pesquisa na internet, pastores processando pastores, Silas Malafaia processando Paulo Júnior, Valdemiro processando não sei quem, de Macedo. Mas cadê o privilégio de ser perseguido? A gente que não fala, bem-aventurado sois vós quando é perseguido e caluniado por causa do meu nome. Grande é o vosso galardão, hein? Mas se cada um você vai receber, você processou, hein? Se uma pessoa fala mal de mim, eu vou e falo mal dela. Que galardão que eu vou ter? Retribuir. Por isso que lá no Mateus 5, o Senhor fala assim, que galardão que vocês vão ter fazendo bem a quem faz o bem para vocês? Fazer o bem para sua mãe, sua mãe fazer o bem para você. Os pecadores também faz. Não está escrito na lei? Jesus quis falando, está escrito na lei. Amará o teu próximo e odiará o teu inimigo, não é? Eu, porém, vos digo, ama o teu inimigo. Ora por aquele que te persegue. Porque essa é a diferença de nós aqui na terra. Porque nós vamos amar aquelas pessoas que jogam pedra em nós. Nós não vamos odiar aquelas pessoas, nós vamos orar por elas. A diferença está nessa. Se você odiar a pessoa que te odeia, por exemplo, ou amar quem te ama, os pecadores fazem isso. Toda religião faz isso aí. Você dá presente para uma pessoa que dá presente para você, você está só retribuindo. Não, nós somos diferentes. É por isso que muitas pessoas ficam falando, mas eu não consigo ler Bíblia, sabe por quê? Porque a gente tem que ser perfeito, eu não consigo ser perfeito. Só que Jesus quis falar uma coisa, em Mateus 5, seja perfeito como o vosso Pai que está no céu é perfeito. Sem perfeição não entra no céu não, meus amados. Entra não. Não entra não. Sem perfeição não entra no céu. É por isso que a irmã falou aqui, por exemplo, creia naquele que ele enviou, que é Cristo, por exemplo. Como é que nós faz para executar a obra de Deus? A obra de Deus já está feita, é Cristo. A obra de Deus é Cristo. Quer fazer a obra de Deus? Creia na obra de Deus, Cristo. A obra já está feita, já está consumada. O Senhor fez o mundo em 6 dias. Fez o mundo em 6 dias, o homem ele fez no 6º. O homem não participou nenhuma da obra dele, participou em momento nenhum. O homem só entrou no 7º, no descanso. O homem não trabalhou do 1º até o 6º dia, em momento nenhum. Por isso que Jesus falou assim, eu mesmo pisei no lagar sozinho. Ninguém vai chegar no dia, mas eu fiz milagre, eu fiz por dia. Vai não, diante de Deus não. Por isso que Efésios 2 lá fala, para que ninguém se glorie diante de Deus, não é pelas obras. Maravilha. As obras não salvam.
condena. Salvar não. É pela graça. Quem é a graça? Cristo. Aleluia, Jesus. Vamos abrir em Isaías 4. Vamos levar uma mensagem rapidinha. Glória, Jesus. É só o versículo 1. Para a gente ver a igreja apóstata, a igreja que já apostou, a igreja, por exemplo, que já se perverteu, não tem nada a ver mais com Cristo. Glória a Deus. Santo e grandioso é o teu nome. Amém? Amém. 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos com as nossas próprias vestes. Então somente, ou seja, somente queremos ser chamados pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio, tira a nossa vergonha. Só por aí. Vocês perceberam? Essas 7 mulheres, aqui ela significa 7 igrejas. Mulheres na igreja, principalmente no Velho Testamento, ela significa, elas levam 2 sentidos: ou nação ou igreja. O Senhor está falando com a nação ou está falando com a igreja? Está falando com Israel ou está falando com a igreja? Quando fala mulher. Essa 7 mulher que lançou a mão deste homem, ela só quer ser chamada só pelo nome. Só isso. Só o nome. Ela vai comer do seu próprio pão, sabe por quê? Porque Jesus quis falar lá em Mateus 6, do versículo 9 diante, ele fala: pão nosso de cada dia nos dai hoje. Só que essa mulher não quer. Ela não quer se humilhar com isso. Nós comeremos nosso próprio pão. Nós não vamos humilhar diante desse homem. Nós vamos ter o nosso próprio pão. Nós vamos ter o nosso próprio sustento. Sabe por quê? Porque lá na igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse, esta igreja, esta mulher, essas mulheres, por exemplo, que falam mulheres, por exemplo, ela fala bem assim, ó: nós somos ricos e não precisamos de mais nada. É verdade. Essa mulher que lançou a mão daquele homem, que não queria nada daquele homem, só o nome dele, usou só o nome dele, só o nome de Jesus que ela quer. Só isso. O universal só quer o nome de Jesus. Nós vamos vestir da nossa própria veste. Você sabe o que significa veste? Na escritura? Doutrina. Eles não querem a doutrina de Cristo. Eles não querem, não ajudem tesouro na terra. Eles não querem ter que renunciar tudo, carregar tua coisa todo dia. Eles não querem. Só quer o nome. Só isso. O nome de Jesus Cristo é poderoso, e é mesmo. Marcos 16 lá fala: e em meu nome pisarão em serpente, e em meu nome pisarão na cabeça de escorpião, e em meu nome expulsarão demônio, e em meu nome tomarão até algo mortífero, não vai te acontecer nada. Esse nome é poderoso. É só isso que ela quer. Por isso que aquela igreja naquele dia falava assim: mas Senhor, eu fiz milagre em teu nome, por que o Senhor está me lançando lago de fogo? Mas Jesus fala: nem todos que me dizem Senhor, Senhor herdarão o reino dos céus, mas sim todos aqueles que fazem a vontade do Pai que está no céu. Mas em teu nome eu fiz milagre. Olha para tu ver. Em teu nome eu fiz milagre. Olha o nome que ela usou. Aquela igreja usou o nome de Jesus. Em teu nome eu fiz milagre, em teu nome eu fiz prodígio, eu ressuscitei pessoas, eu curei, expulsei demônio em teu nome. Está vendo? Só o nome. Mas se ela tem só o nome de Jesus Cristo, ela é salva? Não. Nem te conheço. Apartai de mim, vós que praticais iniquidade. E o pão? Quem disse que ela quer o pão? Porque Jesus Cristo falou assim: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Qual é a palavra que sai da boca de Deus? Cristo. A palavra que sai da boca de Deus é Cristo. Por isso que nós, o justo, ele vive pela fé, ele viverá pela fé. É Cristo, somente Cristo. Não tem obra nenhuma na terra que salva. Tem obra nenhuma, pode esquecer. Só existe uma obra. A obra de Deus, Cristo. Só Cristo que salva. Por isso que essa igreja, ela não quer saber da doutrina de Cristo. Ela vive em pecado. Ela vive em todo tipo de prostituição, de adultério, por exemplo. Igual aquela mulher lá, aquela igreja de Laodiceia, por exemplo. Rico nós somos, não precisamos de mais nada. Jesus Cristo fala bem assim: mas você é uma desgraçada. Sabe que desgraçada? Não tem graça. Mas como assim? Eu sou desgraçado? Como assim? Não tem a graça, não tem Cristo. Não, Cristo não está formada naquela igreja. Desgraçada, não tem graça. Miserável. Ué, mas ela falou que tinha dinheiro, aí. Era rica, não precisava de mais nada. Jesus falou assim: não, você é miserável, você não dividiu. Porque lá em Tiago fala: rico esteja apto a dividir. Dividir, ele não falou dar do que está sobrando, é dividir. Quer juntar com as outras, junta, mas divide, tem que dividir.
Mas ela não era rica, mas por que Jesus Cristo chama ela de miserável? Aí Jesus Cristo fala assim, ó, não sabe que é desgraçada, miserável, pobre, mas não era rica? Nós somos ricos, não precisamos de mais nada. Porque ela ia comer do seu próprio sustento, não queria humilhar para Jesus Cristo pedir o pão. Ela não queria as vestes, ela queria as suas próprias vestes. O que é que está acontecendo com essas doutrinas, evangelho de prosperidade, evangelho de romarias, de procissões? O que é que essas vestes têm a ver com Cristo? O que é que essa doutrina tem a ver com Cristo? Por isso que elas querem só o nome. A católica usa o nome de Jesus Cristo, poderosíssimo. A igreja católica juntou patrimônio, não sei quantos bilhões, trilhões, por causa do nome de Jesus. A universal, mundial, só quer o nome. Glória a Deus. Só o nome. Você acha que ela vai renunciar à sua vontade, ao seu desejo, para seguir esse Cristo? Não, é só o nome que ela quer. Só o nome. Aí Jesus fala bem assim, ó, pobre, nua e cega. 1 e 2 Coríntios 4, Satanás cegou o entendimento dos incrédulos. Então ela é o quê? Incrédulo. Não crê. Porque quem crê, a luz da Escritura abre. O rolo desce para quem crê. Para quem busca de todo o coração, acha. Porque é o Espírito Santo que faz a revelação. Aí Jesus Cristo fala assim, ó, aconselhe que compre de mim ouro provado no fogo. Oh, mas essa igreja não é rica, não tem ouro, não tem a prata. E por que o Senhor falou que ela é pobre? Não, deixa logo ela comer. Nua, por que ela é nua? As pessoas acham que é o quê? Uma pessoa que está sem veste? Não, não tem a doutrina. Aconselho que compre de mim vestes para que não apareça sua vergonha. Porque essa igreja, chega nessa igreja, por exemplo, com essa doutrina, elas têm vergonha, elas não sabem, elas não conhecem isso aqui, ó. Isso aqui é novidade. É por isso que nós somos loucos. Nós estamos pregando outro evangelho para eles, porque é isso que eles conhecem. Por isso que Paulo fala, temo que depois da minha partida sairão do meio de vocês lobos cruéis que não compararão rebanho. Aleluia. O que muitas pessoas confundem, Efésios 4:11, que Deus até hoje levanta pastores. O Senhor já formou o pasto, está aqui o pasto. Lá está falando assim, ó, o Senhor deu uns para apóstolos, outros para Deus. Não tem nenhuma bicicleta até hoje. Deu, ele não dará, ele não dá, ele já deu. Uns para pastores, outros para apóstolos. Sabe por quê? Porque não tinha esse pasto. Por isso que ele deu para pastor, para as pessoas apacentar. Por isso que ele deu uns para apóstolos, para... Hoje não. Hoje nós temos o verdadeiro pastor, Cristo. Nós temos o verdadeiro pasto. Aqui o pasto das ovelhas. Quem que a ovelha quer pegar um pasto desse aqui e ir lá para Edmacete interpretar para você? Você não tem um pasto na tua casa? Você vai lá para o Cinema na Fé fazer o quê? E esse pasto que serve para quê para você? Você tem Bíblia para quê? Você não lê? É isso que está acontecendo, essa cegueira espiritual. Miserável, que não divide. Que a pessoa pensa que miserável é o pobre. Não, é o rico, que não divide. Nua, as vestes, não tem as vestes, a doutrina. Cega, porque não tem o colírio que é o Espírito Santo para enxergar a luz da palavra do Senhor presente. Igual aquelas 10 virgens. 5 tinha a lâmpada, que é a palavra. 5. Só a palavra. Mas as outras 5, as 5 por dentro, ela tinha a palavra e tinha o azeite. Glória a Deus, aleluia. Sem o azeite você não entende a palavra. Por isso que a luz para o meu caminho, não para o meu pé. A palavra para os meus pés é a palavra. E o azeite é o Espírito Santo. Por isso que nós temos que estar cheio do Espírito Santo. Se nós não estiver cheio do Espírito Santo, se nós não for perfeito, nós não entramos no céu. Pode tirar isso da cabeça, não entra. Por isso que tem que se aperfeiçoar a cada dia. Todos os dias tem que buscar no Senhor misericórdia, porque nós não andamos mais segundo a carne. Paulo fala, por exemplo, lá em Romanos 6, que diremos, pois? Aleluia. Andaremos no pecado para que a graça abunde de nós? Não, mas como é que nós vamos andar de pecado se você já está morto para o pecado? Já está abençoando. Verdade, mano. Se a igreja de Cristo, por exemplo, ela está crucificada com Cristo, está morta com Cristo, por exemplo, como é que nós vamos ter prazer no pecado? Amém, Jesus. Nós não andamos mais segundo a carne. Se estiver andando segundo a carne, nunca conheceu Deus. Aleluia. Nunca. Olha o que Pedro fala aqui em Pedro. Pedro 3:18. Aleluia, Jesus. Jesus ele fala que a água viva que desceu do céu é gostosa. Olha Pedro 3:18.
Tanto que Pedrinho é. Ó, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados. Uma, viu? É só uma. Então, o dia que você reconhece que Cristo é seu Salvador, que você reconhece aquele sacrifício, ali o sacrifício feito para você. Cuidado, cuidado para você não voltar para trás. Viu? Pedro mesmo fala, é melhor você nem conhecer, porque conhecendo e tornar de novo voltar para trás. Verdade. Quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, e você conhece realmente que aquele sacrifício, reconhece que aquele sacrifício que ele fez que você te comprou, ali o sacrifício está consumado para você, para todos nós que entenderam. Dali para frente você não é mais inocente, o sacrifício foi feito. Por isso que aquela lá de Hebreus 10, por exemplo, lá fala que não resta mais sacrifício para aquela pessoa. Por quê? Ela voltou de novo para trás. Depois que ela conheceu o Evangelho, conheceu a verdade, volta de novo para trás, não existe mais sacrifício. Já foi feito o sacrifício uma vez, o sacrifício é com arrependimento. Arrependeu, o sacrifício é feito. Depois voltou para trás. Tem pessoas que estão andando errante, achando que está com a graça. Porque ainda a porta da graça está aberta. O diabo está fazendo de tudo para tirar a graça dele. É só fazer a graça mais contra o Espírito Santo. Glória a Deus. Agora, para encerrar, Esse Pedrinho é maravilhoso. Romanos 8. Engraçado que ele é a porta da igreja católica, mas o católico não prega lá isso, né? Romanos 8. O cara pega um padre de novo e Jesus na minha frente. Ficar sentado ali nessa Bíblia. Eu estava mostrando a Bíblia de andar. Romanos 8, versículo 8. Fala, Varoso. Ih, Catarina, você rasgou a Bíblia da avó tudo. Só para não poder. A Catarina é 8:8. Catarina, não, Catarina? Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas, como assim? Ó? Maravilha, Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus? Não. Essa aí que eu gostava de Nel. Aleluia. Porque se você estiver na carne, como que você vai agradar a Deus? Se Deus não ouve pecadores, como está lá em João 9:31, né? Se Deus não ouve pecadores, como é que você vai agradar a Deus? Você ora, pede, não vai receber nunca. Quer usar para sua carne, para o seu deleite, como o Tiago fala? Não vai acontecer. Por isso que ele fala, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedi tudo o que quiser e vos será feito. Qual é a condição? Se vós estiverdes em mim, rocha, e as minhas palavras estiverem em vós, o Espírito Santo. Aí você pode pedir. Pode pedir que se você quiser pedir fogo, cai do céu, cai. Se você fazer uma oração sobre qualquer coisa nessa terra, acontece. Pela fé, ué. Glória a Deus. Acontece. Aleluia, Jesus. É pela fé. A fé move montanhas. Isso não é mentira, é verdade. É só a fé de um grão de mostarda, você transporta uma montanha de um lado para o outro. Pedro andando em cima das águas. Ah, a fé que ele não tinha. Jesus falou assim, ele afundando. Jesus falou, você tem uma pequena fé em Pedro. Aí as pessoas falam, eu tenho uma grande fé. Pedro, uma fezinha pequenininha, Jesus Cristo andou em cima da água. E a pessoa fala, eu tenho uma grande fé. Gente, você não sabe o que é fé. Agora minha mãe tem uma fé grandona, ela falou várias vezes. Você sabe o que é ter grande fé? Grande fé é ser 100% cheio do Espírito Santo. 100% ser Jesus. Jesus é a fé. Ele é a fé. Maravilha, Deus. Aleluia. É ser 100% Jesus. Não pode agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne. Paulo está falando para a igreja de Romanos. Vós, porém, não está na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Glória a Deus. Se o Espírito Santo de Deus habita em mim, qual é a primeira função do Espírito Santo? É convencer o pecado que eu estou cometendo. Já vou largar o pecado. Já não vou mais andar segundo a carne. Então, qual é o processo que o Espírito Santo faz em mim, por exemplo? Santidade. Cada dia mais eu me santificando. Agora está lá em Apocalipse, é Apocalipse 19, que fala que o santo se santifica cada vez mais, ou é 18? 22, né? Os santos se santificam cada vez mais, né? E aquelas pessoas que estão perdidas vão cada vez mais se perdendo, porque não quer conhecer a verdade. E se Cristo está em vós, opa, calma aí, peraí. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, aqui estava falando que o Espírito de Deus, se não habita em você, você não pode ser dele, mas se você não tem o Espírito de Cristo, então como assim? O Espírito de Cristo ou o Espírito de Deus? É o mesmo Espírito. O Espírito de Cristo e o Espírito de Deus, é o Espírito Santo, é o mesmo. Aqui, ó. E se Cristo está em vós,
o corpo, na verdade, está morto. Por causa do pecado, já está morto. Mas o espírito vive por causa da justiça. E se o espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. O Espírito Santo está em nós. Por isso que eu mais o irmão Jardel, mais o irmão Aníbal, mais eu mais o irmão Jardel, que a gente fala mais essa mensagem, Deus ele não habita em quem feito mundo de homens. Pode esquecer, Deus não habita lá. Deus não habita aqui. Deus habita em cada indivíduo. Porque o dia do arrebatamento, por exemplo, quando o Senhor vier buscar a sua igreja, você tem que ter o Espírito Santo de Deus, você tem que ter o azeite, igual aquelas 5 mulheres prudentes. Ela tinha o azeite, o azeite, a lâmpada, e tinha o mandamento, vigiando 24 horas. Ela vigiou 24 horas. Quando o Senhor chegou, não pegou de surpresa, mas aquelas outras ela pegou. E ela ainda falou bem assim para aquelas 5 virgens, aquelas que tinha só a lâmpada: vai comprar lá no Ed Macedo, está vendendo lá. Ó. Ela está vendendo o Espírito Santo, vai lá. Vai no Valdomiro comprar. Porque eu não sei onde é que ela se viu comprar Espírito Santo. Eu estou dizendo que os bichos é sacaço. Vendendo o Espírito Santo. Vem pra cá pra frente para você receber o Espírito Santo. Como assim o Espírito Santo recebe assim? Eu pensava que era ler a Bíblia. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu pensava que era assim. Não, tem que vir aqui para você receber o Espírito Santo. Como assim? Aí você vem pra cá, por exemplo, lá na rua é um miserável. Não quer saber de guardar a palavra do Senhor. Não quer saber de reverenciar a palavra de Deus. Aí vem aqui na frente e vai receber o Espírito Santo. Como assim? Esse culto aqui não salva ninguém. Esse culto aqui é uma reunião para adorar o Senhor, glorificar o Senhor. Nós estamos simplesmente reconhecendo o sacrifício que Ele fez lá na cruz do Calvário. A salvação nossa está lá na cruz do Calvário.